Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Hoje o nosso convidado é o professor Pierre, que está falando de um projeto dele maravilhoso, para aquele terreno ali que a gente tem na esquina ali da Praça do Suspiro. Foi uma residência muito linda, a residência do Spockstaller, o executivo da IPU, né? E a casa foi destruída, virou um terreno e foi adquirido pela prefeitura. E aí você, no primeiro bloco, você falou do primeiro andar, né? Você tem essa ideia, né, Pierre? Você está explicando assim, o que seria essa biblioteca internacional. Porque eles passam o quê? Pelos autores, como eu dizia, Machado de Assis. Então, o realismo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, foi escrito aqui. Começou a ser compilado aqui. Tem vários elementos que eu apresento isso, e até em uma oportunidade de detalhe eu posso apresentar. Então, a obra de Machado de Assis, como diz Maçom Moisés, Machado de Assis voltou transformado de Nova Friburgo. O Machado de Assis glorioso que a gente conhece, célebre, autor reconhecido internacionalmente, foi forjado aqui no solo de Nova Friburgo. E ele deixa referência disso no capítulo do delírio, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Depois a esposa dele fica doente, ele volta para cá em fevereiro e janeiro de 1904 e tem a Paixão em Friburgo. No último livro dele, Memorial de Aires, a personagem Dona Carmo é uma filha de um friburguense, relojoeiro Nova Friburgo. E então, o realismo e o romantismo de Casimiro de Abreu, né, que tanto lutou para poder e morreu tão jovem, né, mas que lutou com a nossa terra e enalteceu nos seus escritos. E aí entra também outro, isso tem muito a ver com a Cândido Mendes. O Casimiro de Abreu veio estudar em Nova Friburgo nos idos de 1849. Ele estudou no Colégio Friese. No colégio do professor John Henry Friese, que veio para o Brasil em 1836, não se adaptou ao Rio e veio para Nova Friburgo. Nele tentou formar um jornal inglês na capital, né? Na corte, aliás, e não deu certo. E ele veio para Friburgo e formou esse colégio, que se tornou um colégio de referência no Império, e muitos vinham aqui estudar. É interessantíssimo o que os meninos estudavam. Eu tenho a grade curricular do que Casimiro de Abreu estudou com 10 anos de idade. Tinha até noções de engenharia, noções de contabilidade comercial. Você tem uma referência do um viajante, um cientista, Hermann Bursmeister, né? Ele esteve em Nova Friburgo, ele visitou e ele viu a biblioteca do Colégio Friese, né? do John Friese, e ele falou, é como uma biblioteca de uma universidade na Europa, né? Ele escreveu sobre isso. Tanto que as crianças poderiam ler Byron no original. Lord Byron original. Eles estudavam 5 idiomas. Eles estudavam latim. Grego também, né? Tinha latim, o inglês, o francês, alemão, noções de grego. Eles tinham, através da aula de filosofia, eles tinham com 10 anos de idade. O grande responsável pelo professor Freze ou Friese era o Galiano das Neves, Janaína. Ele adquire o Coronel colégio, né? Galiano das Neves, que foi o grande responsável e que depois teve grande influência mais tarde na fundação do que você falou também, da vinda da Capela de Santo Antônio, junto e a fundação da própria Euterpe em 1863. Pierre, você não pode esquecer o Rui Barbosa também. Não, que eu vou falar, porque todos eles estão envolvidos no projeto da biblioteca. O Rui Barbosa também era um habitué. Porque o Casimiro, que é muito importante, Casimiro é o poeta da saudade. Onde é que brotou a saudade na obra de Casimiro de Abreu? Em Nova Friburgo. Em meus 8 anos ele coloca, livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito. Da camisa aberto o peito, pés descalços, braços nus, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Então ali ele tem a saudade do tempo dos 8 anos, que ele brincava livre lá em São João da Barra. Quando ele vem para o colégio interno, ele perde essa liberdade. E aí sente a saudade. Então, o propulsor da saudade em Casimiro de Abreu é Nova Friburgo.
E ele sai daqui, mora no Rio, nas Laranjeiras, depois ele vai para Portugal, volta e ele vem quase falece aqui. Ele ficava no hotel de Dona Mariana Sallucci. Na esquina da praça com a Francisco Miele. Os últimos anos de Casimiro, o último ano, aliás, 1860, que é quando ele vem a falecer, os últimos meses dele, ele passa em Nova Friburgo. Ele vem para cá, saiu inclusive uma notícia curiosa de que ele teria morrido, um fake news naquela época. Ele teria morrido antes do tempo, foi feita até nota de pesar nos jornais. Machado de Assis fez uma nota de pesar pelo amigo que ainda não havia falecido, mas foi dada a notícia como morto. Ele tinha tuberculose? Tuberculose. Morre de tuberculose. Doença e aí comum ele vai, né, para a fazenda aqui, da família, ele morre na fazenda da família. Já nos últimos dias, ele vem a falecer no dia 18 de outubro de 1860. É no município de Casimiro de Abreu, porque aquele município tem o nome dele, porque a Barra de São João é aquele pedacinho entre a entrada de Rio das Ostras hoje e Casimiro de Abreu. Aquele pedaço que você sai da BR-101, ali é Casimiro de Abreu e logo à frente a Barra de São João, onde tem a casa de Casimiro de Abreu. Tem um museu destinado a ele nessa localidade da Barra de São João que pertence a Casimiro de Abreu. E isso é riquíssimo, tem detalhes maravilhosos. Aí falando de Casimiro, tem Drummond na Anchieta. A expulsão de Drummond na Anchieta em 1918, ela tem um impacto imenso na vida de Drummond e na obra de Drummond. O próprio Drummond diz isso. O amargor que tem na poesia de Drummond, o tom pessimista, aparece, por exemplo, no poema A Flor e a Náusea, que foi lido, inclusive, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, trecho, e nesse poema ele diz: ao menino de 1918 chamava anarquista. Ele faz uma referência a Nova Friburgo. Então, outro aspecto da obra de Drummond muito forte é transpassado em Nova Friburgo. Então, olha só o peso de Friburgo, decisivo do ponto de vista literário, na obra de Machado, na obra de Casimiro e na obra de Carlos Drummond de Andrade, autores estudados em todas as escolas brasileiras e em algumas escolas internacionais. Aí a gente pega quem mais? Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco estudou, o auge da educação dele foi em Nova Friburgo. Em 1850, o irmão dele, Cizenando, e ele também vem para cá em 1858. Estudo onde era o Chateau, né? Exato, onde é o Chateau do Colégio Anchieta, com o Barão de Totofels, que era uma educação de autogoverno. Em Minha Formação, capítulo 25, obra de Joaquim Nabuco, denominado Totofels, o que diz Joaquim Nabuco? O auge da minha formação foi com Totofels. E Joaquim Nabuco, o grande responsável no âmbito legislativo da época pela abolição da escravatura. E aí uma contradição belíssima com Nova Friburgo. No seio onde tivemos um dos homens mais proeminentes no sistema de escravidão no Brasil, que foi o Barão de Nova Friburgo, brotou o auge da intelectualidade do maior abolicionista brasileiro, Joaquim Nabuco. Tá bom, a gente vai fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente retorna com o professor Pierre e a sua Biblioteca Internacional na Velha Nova Friburgo.